Meus amigos e minhas amigas, como vão as coisas por aí? Hoje, no domingo, a aula de quinta-feira, né, que nós falamos sobre emancipação. Estou gravando hoje, domingo, tendo em vista a correria da semana, não consegui parar. Mas vamos lá. Na aula 4, nós tratamos de emancipação. Fizemos uma breve recapitulação do que nós havíamos visto na aula 3, para fazer um aquecimento e aí entrarmos nessa parte de emancipação. E aí eu vou suprimir essa mini revisão para poder já entrar em emancipação, e ao longo da leitura de alguns artigos, nós vamos recapitulando o que nós falamos na aula passada, para introduzir o assunto de emancipação. E como eu sempre falo em sala, vamos começar a construir a nossa maturidade jurídica na parte de direito civil. Ok? Então, a emancipação, ela pode ser conceituada como uma aquisição de capacidade antecipada. Nós comentamos sobre alguns exemplos, e aí nós vamos entrar agora nos três tipos, nas três hipóteses de emancipação. Tá? Então, nós temos a emancipação voluntária, nós temos a emancipação judicial e a emancipação legal, ou legal, né? Eu fiz um mapa mental com vocês lá na sala de aula, desenhamos no quadro, vocês anotaram no caderno. Então, fica voluntária, judicial e legal. Então, o artigo 3º, ele falou de são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, os menores de 16 anos. Esse ponto do artigo 3º, nós recapitulamos na aula passada, que foi a nossa aula 3, né? Vocês lembram que nós anotamos no quadro absolutamente incapaz, fizemos uma seta e colocamos lá menores de 16 anos. São relativamente capazes, aí fizemos lá uma seta entre 16 e 18 anos. São capazes, fizemos outra seta, maiores de 18 anos, certo? E aí começamos a explanar, falamos sobre exemplos, demos exemplos do cidadão de 16 anos que pode votar, porém não pode dirigir. Falamos também daquele cidadão que ele pode dirigir, pode votar, e daquele que não pode votar e também não pode dirigir. Comentamos sobre esse caso, sem contar que nós paramos ainda para dar atenção para o Antônio, falamos do caso do BO do Antônio, falamos do BO da Thalita, e aí quebramos um pouco esse gelo da tensão do conteúdo, e foi um pouco divertido. Então, assim, voltando para a parte de emancipação, eu cito 3 artigos do Código Civil importantes para falarmos sobre emancipação, tá certo? Eu citei agora o artigo 3º, que fala sobre absolutamente incapaz, que são os menores de 16 anos, ou seja, esses menores de 16 anos, eles têm uma capacidade limitada, eles não podem exercer atividades da vida civil igual ao cidadão que tem a partir dos 16 anos, né? E aí eu cito para vocês mais uma vez o exemplo da votação, né? O cidadão que completa 16 anos de idade, ele tem a opção de tirar seu título de eleitor, ele não é obrigado, é facultativo o voto para quem completa 16 anos. Agora, quem completa 15 não pode, ele está com essa capacidade limitada. Tá? No início da aula passada, dessa aula 4, como nós conversamos, nós lemos o artigo 2º do Código Civil e discutimos sobre questão de capacidade e personalidade, né? Eu falei que o legislador ele abriu uma discussão com relação ao entendimento sobre concepção, né? A capacidade civil ela nasce quando, né? É um questionamento. E eu não quero influenciar ninguém aqui com relação a posicionamento jurídico sobre concepção, né, que adquire a capacidade jurídica, ou o nascimento com vida. Nós discutimos questões de herança, nós discutimos aquelas questões de direitos do nascituro, né, onde nós temos uma corrente que entende que o nascimento com vida, a partir do nascimento com vida, adquire-se a capacidade jurídica, e outra corrente que entende que a partir da concepção adquire-se a capacidade jurídica. Então, a linha que eu tenho que trazer para vocês para o nosso estudo do direito civil ao longo da faculdade é que, a partir da concepção,
se adquire a capacidade jurídica. Por quê? Nós temos direito de herança, não é? Uma amiga nossa na sala de aula levantou uma questão, contou uma questão de uma outra pessoa que é conhecida dela, sobre falecimento do pai de um bebê que está sendo gerado na barriga da mãe, como se vai reconhecer a paternidade dessa criança. Então, essa criança possui direito à herança? Possui. Então, se ela adquire capacidade a partir do momento que há a concepção, ela tem direito à herança. Se a corrente que entende que somente a capacidade é adquirida a partir do nascimento com vida, esse feto não vai ter direito de herança. Então, é bom ampliar o nosso entendimento com relação a isso, né? Vamos entender nesse sentido, porque nós estamos falando também de direito sucessório, tá bom? Então, voltando aqui para a nossa questão de emancipação, nós fugimos já do tema mais uma vez, né? Cito aqui o artigo 3º sobre os absolutamente incapazes. Cito aqui o artigo 4º, são incapazes relativamente de certos atos ou a maneira de os exercer, os maiores de 16 anos e menores de 18 anos. Os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Tá? Esse inciso 2 são aqueles que consomem muito álcool, são os alcoólatras. E esse consumo de álcool excessivo afeta a rotina do dia a dia desse cidadão. Então, eles são considerados relativamente incapazes. Tá? Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade, e aí nós podemos até citar pessoas que são portadoras de algum tipo de doença e não conseguem e não podem exprimir a sua vontade. E os pródigos são aquelas pessoas que acabam com patrimônio, que dilapidam um patrimônio, que não têm condições de administrar seus próprios bens ou os bens da família. Então, esses são os pródigos. Eles também são incapazes relativamente, tá ok? O parágrafo único deixa a capacidade dos indígenas, que será regulada por uma legislação especial. Então, os indígenas são tratados de uma maneira diferenciada porque possui uma legislação especial, tá ok? E eu cito aqui, por último, né, antes da gente começar a entrar nas nossas hipóteses de emancipação, o artigo 5º do Código Civil. A menoridade cessa aos 18 anos completos, ou seja, assim que o cidadão completa 18 anos, ele passa a ter capacidade, tá certo? Ele vai poder tirar a carteira de habilitação, ele vai exercer todos os atos da vida civil, tá? Quando a pessoa fica habilitada a praticar todos os atos da vida civil. Parágrafo único. Cessará para os menores a incapacidade quando? E aí a gente começa a entrar na nossa matéria e falar sobre as emancipações, os tipos de emancipações, né? Ou melhor, as hipóteses de emancipação, que são a voluntária, a judicial ou a legal. Então, o artigo 5º, ele vai abrir o nosso debate de emancipação, porque o parágrafo único diz assim: cessará para os menores a incapacidade. Quando? Eu botei o quando que não está previsto no artigo aí, só para a gente ilustrar aqui. Pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independente de homologação judicial ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Pelo casamento, pelo exercício de emprego público efetivo, pela colação de grau em curso de ensino superior, pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Então, pessoal, vocês que são meus alunos, que me acompanham todas as quintas-feiras à noite, naquela turma deliciosa, que vocês são sensacionais, maravilhosos, prestem muita atenção daqui para frente, mais do que o normal, porque nós vamos começar a encaixar todos esses incisos dentro das nossas hipóteses que nós vimos em sala de aula, tá ok? E vocês que não me acompanham pessoalmente na sala de aula às quintas-feiras à noite, que estão aqui assistindo pelo canal do YouTube ou pela comunidade, ou também pela comunidade, que tiverem interesse de adquirir esse material, me solicitem pelo suporte, tá? Lá da comunidade, ou pelo suporte que eu vou colocar na descrição do vídeo. E se você não se inscreveu nesse canal, por favor, se inscreva
porque os conteúdos vão estar sendo adicionados aqui diariamente. Essa é a ideia. Como a correria foi tão grande na quinta e na sexta, eu não consegui gravar. Tá? Eu tenho gravado aula praticamente todos os dias. Então, eu deixo sempre um tempo reservado para vocês aqui, que eu tento atingir 20 minutos. Tá certo? Então, por favor, vamos acompanhar, porque no final desse vídeo a gente vai resolver uma questão de concurso. E isso cai muito em concurso, tá? Então, tenham a ideia do seguinte: o artigo 5º, ele vai trazer dentro dele as hipóteses de emancipação, tá? Fiquem com isso na cabeça, por favor. Vamos passar para o próximo slide, que aí tudo vai começar a fazer sentido a partir de agora, tá? Uma emancipação voluntária. O que significa uma emancipação voluntária? Tá? De qualquer forma, a voluntária está dizendo que é uma forma espontânea, é uma forma voluntária. Não se provoca o judiciário por isso. Eu decido, tomo a minha própria decisão para poder resolver as questões da minha família, tá? Então, os pais e o menor, que deve contar com, no mínimo, 16 anos, manifestam suas vontades no sentido de conferir ao menor a capacidade plena, ou seja, aquele cidadão lá de 16 anos, ele está desejando adquirir a capacidade plena. E qual é a capacidade plena? Ele vai exercer todos os direitos da vida civil. Ele vai exercer toda a capacidade da vida civil. Ele vai ser igual a uma pessoa de 18 anos, maior de 18 anos. Tudo ele vai poder fazer, ele vai poder assinar documento, ele vai poder tirar a de habilitação, ele vai passar a ser obrigado a votar, né? O voto é obrigatório no nosso país ainda, conforme prevê a nossa Constituição, para maiores de 18 anos. Então, ele vai passar a exercer todos os atos da vida civil, não tendo de 18 anos. Com 16 anos, ele já pode fazer, tá? Desde que exista uma manifestação de vontade dele e dos seus pais, tá? Isso como é que acontece? É realizada uma escritura pública. Tá? Esta deverá ser lavrada no registro civil de pessoas naturais para que adquira eficácia erga omnes. Nós já falamos isso na matéria de Direito Civil 1, eu falo sempre na matéria de Direito Civil 4, se os alunos de Direito Civil 4 estão acompanhando esse vídeo aqui, vão entender. E o que significa eficácia erga omnes? Tá? Nós temos aqui a incidência direta do poder público. Nós temos aqui a incidência direta do direito público. Ou seja, a partir do momento que se faz o registro, no registro civil das pessoas naturais, todos passam a ter conhecimento de que aquele cidadão é emancipado. Ele atinge, esse efeito, ele atinge a todos. Esse efeito, ele atinge a todos os sujeitos indeterminados. Por exemplo, o José, lá da cidade de Rio Preto, que se emancipou, e se eu for buscar se aquele cidadão que foi contratado por uma empresa de São Paulo realmente é um cidadão emancipado, eu busco no registro civil de pessoas naturais, eu vou saber, eu sou terceira pessoa, sou sujeito indeterminado. Mas eu busco, eu consigo ver pelos assentamentos dos registros do cartório de pessoa natural. Tá certo? Então, esse tipo de registro ele tem eficácia erga omnes, ou seja, atinge a todos. Tá? Vale ressaltar que esta modalidade de emancipação não necessita de decisão judicial e pode ser feita diretamente no cartório. Então, toda e qualquer emancipação voluntária deve ser feita diretamente no cartório e não necessita de decisão judicial. Tá ok? Então, essa é a visão que vocês precisam ter. Emancipação voluntária não depende de processo judicial. Por quê? Porque toda a família concorda e o menor de idade também concorda, e ele deseja, ele almeja. Então, se ele almeja, ele deseja, e a família concorda, entende que ele tem essa capacidade, né, de exercer todo o ato da vida civil, eles comparecem no cartório de registro civil de pessoas naturais, manifestam a sua vontade de forma voluntária, e aí é feito um registro no assentamento da própria certidão de nascimento dele, e é comunicada ao cartório, que gera eficácia erga omnes, e esse cidadão será emancipado, e a partir daí ele tem que exercer todos os atos da vida civil, ele deve exercer, ele pode exercer, sem contar que ele agora passa a ser obrigado a votar, tá certo? Agora vamos para a hipótese de emancipação judicial, né? O próprio nome ele já diz que tipo de emancipação é essa, e já diz que depende, se é judicial, depende de uma decisão judicial, certo? Então, vamos lá. Acontece de duas hipóteses. Então, dentro dessa emancipação judicial, ela vai decorrer dentre duas situações, né?
A primeira é quando os pais divergirem quanto à emancipação voluntária. Então, eu tenho aqui em casa 2 filhos menores, tá? Mas são muito crianças, eles não podem se emancipar ainda. Mas vamos supor que o meu filho mais velho tenha 16 anos e ele fala, pai, eu quero me emancipar. Eu falo para minha esposa, olha, eu não concordo. Não concordo porque meu filho não tem essa visão ainda de mundo, não vai conseguir atingir, exercer todos os atos da vida civil. Aí minha esposa fala, eu concordo. Eu acho que meu filho tem total capacidade e o meu filho, eu também quero, pai. Eu falo, não, eu não quero. Então eu sou o único que estou divergindo. No cartório, na hora de sentar para poder resolver e assinar a escritura pública, o documento público, que vai gerar eficácia erga omnes, o tabelião pergunta, e aí, pai, você vai concordar? Eu vou falar, não concordo e vou justificar meu motivo. E aí, mãe, você vai concordar com o que o seu filho quer? Ela vai falar, concordo sim. Então, nós temos aqui opiniões divergentes na família, tá? E aí, por essa razão, a minha esposa vai ter que ajuizar uma ação junto com o meu filho para poder pedir essa emancipação através de um processo judicial. E aí sim o juiz vai decidir. Eu vou argumentar, vou apresentar todos os meus argumentos a título de defesa da minha opinião. Eles vão fundamentar na petição inicial tudo aquilo que eles querem para poder emancipar o nosso filho. E aí o juiz vai decidir. Nesse caso, essa sentença ela vai homologar a vontade das partes. E essa sentença ela não vai surtir efeito, ela vai ter efeito jurídico, mas no cartório, ela é um título executivo judicial, mas no cartório ela precisa ser averbada, ela precisa ser homologada no cartório, para poder justamente ter a averbação nos documentos pessoais daquele menor. E aí, tendo uma sentença positiva, essa sentença tem que ser levada obrigatoriamente para o cartório de registro civil de pessoas naturais. Beleza? Então, nós falamos aí de uma das hipóteses da emancipação judicial. E agora, outra hipótese da emancipação judicial é aquela quando o menor estiver sob regime de tutela. E eu pulo um parágrafo quando lá embaixo eu coloco 2 observações para vocês ficarem ligados aqui na situação. Uma, observação 1, tutor, né? Nós falamos aí do regime de tutela, o nosso amigo Antônio já levantou a bola dele na sala de aula e a gente teve que debater esse assunto também. O Antônio entendeu tudo 100%. Antônio, então vamos explicar melhor. Nós já falamos em sala de aula, vamos falar sobre isso de novo, beleza? Observação 1. Tutor. Pessoa nomeada para proteger filhos menores em caso de morte dos pais ou perda do poder familiar, tá? Um colega também questionou sobre a questão do poder familiar. Então, o poder familiar é aquele que eu expliquei ainda há pouco, né? Eu e minha esposa, nós temos um determinado poder que nós exercemos sobre o menor, que é o nosso filho, ou os menores que são nossos filhos. Aqui nós temos 2. Então, se a gente perde, alguma coisa afeta essa nossa relação e a gente não tem como mais tomar decisão para a família, pela família, aí esse poder familiar sendo abalado, a gente perde esse poder familiar, o tutor ele é indicado para poder equacionar essa situação e poder coordenar a convivência daquelas crianças dentro da família, tá certo? E a morte é quando os pais falecem, né? E aí essa criança fica sem os pais para poder organizar e ditar o ritmo da sua vida, porque eles são menores, eles não têm ainda a plena capacidade para tomar certas decisões. Então, o tutor entra para poder tomar essas decisões, tá certo? Eu posso citar também, quando a questão da perda do poder familiar, em questão de vício, em questão de qualquer outro problema judicial que haja, que um membro da família principal, os 2, tenham problemas judiciais e tenham que se afastar da família, eu posso também ter uma situação de perda de poder familiar, tá certo? Então, nessas hipóteses, nós temos a figura do tutor. Então, o menor que estiver sob regime de tutela. O tutor não pode emancipar voluntariamente o menor, de forma que cabe ao juiz verificar se o menor goza realmente dos requisitos para ser capaz plenamente ou se não é apenas uma pretensão do tutor se livrar do seu encargo. Então, o tutor é uma pessoa responsável por um menor e esse tutor ele tem que ser, entre aspas, os pais desse menor. Tem que dar ritmo à vida daquele menor, tem que cuidar daquele menor, tem que tomar as decisões por aquele menor. Então, ele tem total poder em cima daquela relação com aquele menor. Então, se ele tem esse encargo determinado judicialmente para poder atuar na proteção daquele menor e ele
desejar manifestar o seu desejo junto com o menor na emancipação, o juiz vai parar e vai falar, opa, peraí, se você tem o encargo de assumir essa responsabilidade, por que você não quer mais? Será que o menor realmente quer ser emancipado? Então, com pedido do tutor para emancipação de um menor, deve ser feito de forma judicial, beleza? E sobre o curador? O curador é nomeado para proteger pessoas maiores de 18 anos que por algum motivo não tenham capacidade para tomar decisões. Então, eu trago a questão do curador aqui somente para efeito de comparação com o tutor, para vocês entenderem que tutor é pessoa nomeada para proteger menor de idade, tá? E curador é pessoa nomeada para proteger maior de 18 anos. Ponto. Vocês não confundam, por favor, as figuras. De repente pode cair numa questão de concurso e vocês vão errar, tá? Por isso que eu deixei essa observação 1 e observação 2. Agora vamos passar para a nossa terceira e última hipótese de emancipação. Nós falamos da hipótese da emancipação voluntária, falamos da hipótese da emancipação judicial e agora estamos chegando no final, que é a emancipação legal. Acontece quando a capacidade se adquire por força de lei, tá? Por isso, não precisa de decisão judicial. Se é por força de lei, basta cumprir a lei. Tampouco de registro público. Então, situações em que se enquadram a emancipação legal estão previstas no artigo 5º. E lá no artigo 5º eu falei para vocês, olha, todas as hipóteses estão aqui dentro, tá bom? Beleza? Então tá certo. Eu cito aqui os 5 incisos dentro do artigo 5º, olha. Pela concessão dos pais. Se eu falo que é pela concessão dos pais, eu lembro de quê? Da emancipação voluntária. Eles concedem o filho também, tá certo? Ou na falta de um deles ou do outro, mediante instrumento público, independente de homologação judicial, ou por sentença de juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Então, aqui, olha, se eu tenho uma concessão dos pais, eu tenho uma emancipação voluntária. Tá? Se eu tenho a concessão de um deles na falta do outro, eu posso fazer uma emancipação judicial. Então, se eu tenho tudo isso numa situação do inciso 1º, do inciso 1, eu tenho uma emancipação legal. Pelo casamento, se eu tenho uma filha de 16 anos e ela casa, ela se emancipa automaticamente. Então, não precisa de processo judicial, não precisa de emancipação voluntária nem emancipação judicial. Decisão judicial não cabe aí, porque já está previsto na lei. Casou, tem 16 anos, automaticamente ela se antecipa e ela passa a exercer todos os atos da vida civil. Pelo exercício de emprego público efetivo. Então, beleza, meu filho tem 16 anos aqui, passou num concurso público, ele automaticamente é capaz de exercer todos os atos da vida civil. Pela colação de grau de curso em ensino superior, a mesma coisa, pelo estabelecimento civil comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tem economia própria. Então, tem economia própria, já é emancipado automaticamente. E hoje em dia nós vimos muito isso, essa parte final do inciso 5 do artigo 5º, com relação a esses youtubers e esses adolescentes que vendem produtos digitais. Eles fazem um mega patrimônio financeiro, né? Eles adquirem um mega patrimônio, uma quantidade muito alta, com o dinheiro movimentando nas redes sociais e mídia digital, e aí eles são automaticamente emancipados, tá certo? Conseguindo comprovar isso. Tá? Então, eles conseguem se manter através de economia própria. Aí eu coloquei lá, vale lembrar que a gravidez permite o casamento da menor de 16 anos por decisão judicial. Então, questão de gravidez só por decisão judicial. Qualquer modalidade de emancipação é irrevogável e irretratável, lógico, né? Se o menino tem 16 anos, passa num concurso público, passa a exercer sua vida, todas as atividades da vida civil, ele automaticamente já está emancipado por uma emancipação legal e ele não pode voltar, não pode revogar esse tipo de emancipação. Ele já foi emancipado, tá? Não volta atrás. O status anterior não volta atrás. Eu até brinquei na sala de aula falando, uma vez casado, nunca solteiro. Porque se você se divorcia, você vai ser divorciado e não vai ser solteiro. Falando de natureza jurídica.
tá certo? Então, a exceção a esta regra é a emancipação fraudulenta, nós temos essa exceção. Se, por exemplo, os pais tinham conhecimento da falta de discernimento do menor e ainda assim o emancipa, procurando fugir de uma eventual ação de responsabilidade civil, a capacidade plena poderá ser revogada por decisão judicial. Tá? Assim eu falo, tanto nessa fraude de fuga de responsabilidade civil, como a fraude de emancipar alguém para obter empréstimo e aí não pagar ou fugir, a mesma coisa, tá? É uma única exceção. Pode cair na sua prova isso, ou num concurso. Existe alguma hipótese de exceção para a revogação da emancipação? Aí vai lá, sim ou não. E aí tem algumas situações que se colocam para vocês marcarem. Então, uma das exceções é a emancipação fraudulenta. A fraude pode revogar, sim, a emancipação. Beleza? Então, vamos aqui para direitos da personalidade. Nós chegamos a comentar sobre isso, né? Mas não vamos entrar. Eu vou citar aqui no último slide de apresentação os tópicos que nós vamos estudar na próxima aula, e a gente pode ler sobre isso para debater em sala de aula. Nós falamos lá que os direitos da personalidade são direitos essenciais à proteção da dignidade humana. Falando de personalidade, gente, fala-se de dignidade humana. Não podemos desalinhar esses termos, nós temos que alinhar os termos personalidade e dignidade humana. Falando de dignidade humana, nós lembramos de Constituição Federal. Lembrando de Constituição Federal, lembramos de direitos e garantias e todos os incisos previstos no artigo 5º. Direitos constitucionais, proteção constitucionais, princípios constitucionais, tá? E vamos construindo nessa linha. Por isso, fala-se de que direitos de personalidade são expressões de cláusula geral de tutela da pessoa humana. O enunciado 274 da Quarta Jornada de Direito Civil disciplinou que os direitos da personalidade, regulados de maneira não exaustiva pelo Código Civil, são expressões de cláusula geral de tutela da pessoa humana, contida no artigo 1º, inciso 3 da Constituição, princípio da dignidade humana. Quando você entra em princípio de dignidade humana, nós temos que falar de garantias. Não tem como falar da dignidade humana sem a garantia, tá? A segurança, a garantia do cidadão, do ser humano. Tem que haver. E aí eu remeto tudo para o artigo 5º da Constituição Federal. Em caso de colisão entre eles, como nenhum pode sobrelevar os demais, deve-se aplicar técnica de ponderação. Então, isso quer dizer que cada caso é um caso. A avaliação de cada situação para que seja conceituado determinado tipo de situação também. Tá? Então, a técnica de ponderação vai avaliar a situação em que o cidadão está sendo envolvido para a aplicação de qualquer tipo de norma vinculada à tutela da pessoa humana. Beleza? Vamos construir isso na próxima aula. A gente vai voltar, vai falar sobre direitos da personalidade, vai entrar nessa questão constitucional e vai avançar no Código Civil. Beleza? Então, eu cito aqui as características dos direitos da personalidade, que eu deixei no quadro para vocês escreverem, não conseguimos terminar. Ele é vitalício, ele é absoluto, ele é limitado, ele é inato, extrapatrimonial, imprescritível, intransmissível e irrenunciável. Tá? Vamos explorar cada tópico desse na próxima aula. E aí, eu botei aqui e fiz uma chamada bacana. Fica para a próxima aula, em que estudaremos as características do direito da personalidade. Mas falei em sala de aula sobre concurso, né? Eu sempre falo, cai em concurso. Então, vamos ver isso daqui. Isso daqui foi uma questão de concurso que caiu no exame de ordem, tá? Foi o 31º, foi a primeira fase do exame da OAB, a banca, o ano de 2020. Olha só o problema. Márcia, adolescente de 17 anos, sempre demonstrou uma maturidade muito superior à sua faixa etária. Ó, beleza, lembrando. Então, se ela começa a manifestar uma maturidade muito superior à idade que ela tem, existe uma possibilidade de emancipação, certo? Ó, seu maior objetivo profissional é o de tornar-se professora de história, e por isso decidiu criar um canal em uma plataforma online, na qual publica vídeos com aulas por ela própria elaboradas sobre conteúdos históricos. O canal tornou-se um sucesso, atraindo multidões e jovens seguidores e despertando o interesse de vários patrocinadores que começaram a procurar a jovem propondo contratos de publicidade. Lembrando,
ela é menor de idade, tá? Então deu esse alvoroço total, com ela sempre querendo ser professora de história, começou a expor a sua imagem, começou a divulgar conteúdo, começou a ser procurada para negócios. Negócios estes que somente ela pode exercer após adquirir a maioridade. Ela vai poder realizar, após os 18 anos, todos os atos da vida civil. Porém, hoje, com 17 anos, ela não consegue, tá? Embora, continuando o problema, embora ainda não tenha obtido nenhum lucro com o canal, Márcia está animada com a perspectiva de conseguir custear seus estudos na Faculdade de História, se conseguir firmar alguns desses contratos. E aí nós estamos falando de contratos de patrocínio, ou seja, a empresa oferece uma grana para ela receber e ela falar sobre aquela marca nos vídeos que ela publica nas redes sociais e nas plataformas digitais para poder apresentar aquela marca para a multidão de pessoas que a seguem. Para facilitar as atividades da jovem, seus pais decidiram emancipá-la. Conversamos sobre isso no início da aula de hoje. O que permitirá que celebre negócios com futuros patrocinadores com mais agilidade. Beleza, então eles decidiram emancipá-la. Sobre o ato de emancipação, lembrem, ato é toda motivação da pessoa humana. É todo ato praticado por uma pessoa humana que gera efeito jurídico. Nós tivemos uma aula sobre isso. Por isso que eu falo sobre coisas que não tem nada a ver, eu vou jogando, isso vai aparecendo na nossa rotina de estudo, tá certo? Aí eu fico até feliz de levantar essa bola, porque vocês têm aí a obrigação de saber o que é ato jurídico, e nós também falamos sobre fato. Tá? Um dia nós vamos acabar falando de questão de concurso, que vai aparecer situação sobre fato. Então, sobre o ato de emancipação de Márcia por seus pais, assinale a alternativa correta. Depende, a opção A, depende de homologação judicial, tendo em vista o alto grau de exposição da adolescente que a adolescente tem na internet. Eu não vou nem dizer aqui direto, de cara, se essa opção está certa ou está errada. Vocês já sabem a resposta dessa questão. Só de bater o olho nas opções vocês já sabem, porque nós já estudamos isso aqui no início da nossa conversa. Não tem requisito formal específico, podendo ser concretizado por instrumento particular. Deve necessariamente ser levado a registro no cartório competente, registro de pessoas naturais. É nulo, pois ela apenas poderia ser emancipada caso já contasse com economia própria, ou o que ainda não aconteceu. Então, vamos fazer um debate para poder identificar a resposta correta. Eu já sei que vocês sabem também. Eu sei que vocês sabem. Olha a redundância aqui. Eu sei que vocês sabem. Mas eu vou levantar essa bola com vocês aqui. Por que a opção A está errada? Depende de homologação judicial. No nosso problema, nós não falamos que os pais concordaram, os pais entendem que ela realmente apresenta uma maturidade acima da idade que ela possui? Então, seria uma emancipação voluntária. A emancipação voluntária, quando nós conversamos aqui no início do nosso bate-papo, ela não depende de homologação judicial. Basta ir no cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais, manifestar a vontade, a família está de acordo, e aí sim se lavra o documento, a escritura. Então, essa opção A está errada. Depende de homologação judicial? Não, não depende, não trata-se disso. Ela pode ir direto no cartório e também não tem alto grau de exposição. Essa não é a questão. O problema já diz que ela já demonstra uma autoridade acima da idade que ela possui. Letra B. Não tem requisitos formais específicos, podendo ser concedida por instrumento particular. Nós lemos lá na emancipação voluntária que existem requisitos especiais específicos, formais específicos. Quais são os requisitos formais específicos para a emancipação voluntária? A vontade de todos. O reconhecimento de que aquele cidadão tem, sim, se portado bem diante de todas as situações e demonstrado uma capacidade além daquela que ela detém, uma capacidade além do normal, além da idade que ela possui. Isso daí são requisitos. Então, essa opção B está errada, porque tem requisitos formais específicos, sim. Tá? Pode ser concedido por instrumento particular? Também não. Tem que ser por instrumento público através de um cartório, que é o cartório de registro civil de pessoas naturais. Então, por documento particular, não pode. Então, essa opção B está errada. Letra C. Deve necessariamente ser levada a registro do cartório competente do registro civil de pessoas naturais. Ok,
é a opção C, a opção correta. Nós já conversamos sobre isso. Se você retroceder esse vídeo, você vai ver. Se você pegar o material em PDF que eu mandei para você no WhatsApp, você vai ver. PowerPoint é a mesma coisa. Só ler o conceito de emancipação voluntária. Está lá. É a opção C. E a opção D? É nulo. Nada de nulo. Não tem ato nulo aí. Pois ela apenas poderia ser emancipada caso já contasse com economia própria. Não, mentira. O início do problema já fala que ela tem uma maturidade acima da idade que ela possui. Isso daí já tá sinalizando que está ok, não tem nulidade. Os pais concordam, os pais foram no cartório, o problema conta isso, e fizeram todo o procedimento. Tá? Então, fala o que não aconteceu. Mentira. Opção correta é a letra C. Tá certo? E aí, pessoal, eu deixo vocês por aqui. Eu acredito que foi de grande valia conversar sobre emancipação nesse domingão aqui, apesar de eu não poder ir à praia porque o tempo está ruim, e eu estou também muito distante da praia nesse momento. Agradeço a atenção de todos vocês, tá? Na próxima aula, vamos avançar naqueles itens que eu deixei no último slide antes da apresentação das questões de concurso, tá? Fiquem com Deus, mando um abraço no coração, agradeço a atenção de todos, prestem muita atenção, qualquer dúvida volte, qualquer dúvida mandem mensagem para o suporte, ou para o meu WhatsApp pessoal, ou postem nas mensagens aqui do YouTube, ou enviem pelo grupo do WhatsApp, tá? Eu estou à disposição para vocês, espero que tenha ajudado aí no raciocínio lógico de vocês, nessa construção de maturidade jurídica da nossa faculdade. Agradeço, um grande abraço e até a próxima.